Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais uma live. Vou aguardar alguns instantes para as pessoas que estão sendo chamadas, para as pessoas irem entrando. Enquanto isso, vou deixar um Vivaldi aqui, as 4 estações, só para a gente aguardar alguns instantes, alguns minutos. Será uma série de lives, vão ficar todas gravadas. Foram lives especialmente pensadas para os alunos, professores, pais da escola Marechal Floriano, do qual nós estamos começando uma parceria aí com muita alegria, com muito afeto, muita vontade, tá bom? Então vamos aguardar mais um pouquinho. Espero que aos poucos as pessoas possam ir entrando, em breve fazer algumas perguntas, ir interagindo para a gente ir se conhecendo, tá bom? Eu vou aguardar, ficar em silêncio alguns segundos, ouvindo um pouquinho de música para ver se entra mais algumas pessoas e daqui a pouco a gente já começa com os conteúdos, tá bom? Então, para quem for chegando, para quem for assistir depois, fiquem à vontade. As minhas redes sociais são Gabriel Marques, hipnoterapeuta, ali na página do Facebook. Aqui no Instagram é @marques.hipnose, onde você vai encontrar muitos conteúdos ali, lives, coisas que eu falo diariamente. No canal do YouTube também, Gabriel Marques, hipnoterapeuta, onde você encontra muitos conteúdos interessantes, vídeos, tem treinamentos completos, muito legal, tá bom? Vai ser uma honra poder ir conhecendo cada um de vocês, trocar um pouco de energia. Para quem assistir não é da escola e gostar do conteúdo, compartilhe, curte e a gente vai conversando, se conectando e conhecendo um pouquinho mais, tá bom? Vou continuar aguardando mais um minuto, mas a gente já vai começar com o conteúdo, tá bom? Enquanto isso, interessante pensar quanto que uma música, principalmente sem letra, uma música clássica, algo nesse sentido, aqui de fundo bem baixinho por enquanto está as 4 estações de Vivaldi, fala direto com as nossas emoções. Aprender a ouvir essa linguagem é muito interessante. Guardar mais uns 10 segundinhos só para o pessoal ir chegando e aí eu já começo, tá bom? Por favor, fiquem à vontade agora, depois, para ir fazendo as perguntas. E é isso, vamos começar aqui. Deixa eu abaixar a música. Muito bem. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Gabriel Marques, eu sou psicólogo especializado em hipnose. Falei um pouquinho das minhas redes sociais. Gostaria de agradecer pela presença de cada um de vocês, agradecer pela confiança da diretora Olivia e deixar meu agradecimento especial já adiantado para a querida, amada, que eu amo, professora Cláudia. Obrigado por essa conexão, graças a ela nós podemos nos conectar hoje e nas próximas vezes, tá bom? Hoje eu vou falar sobre alguns temas relacionados à saúde mental, inteligência emocional, como lidar com esse momento tão delicado que a gente está passando na nossa vida atualmente, esse momento tão único da nossa história. Então, a gente tem aqui alguns temas que eu quero trazer para os alunos e pais. Bom dia a todos que estão chegando, bom dia Cláudia, acabei de fazer um agradecimento para você, depois você vai ver no gravado lá. O que eu vou falar? A gente vai falar sobre saúde mental. A gente fez uma pesquisa, é muito importante que vocês vão fazendo perguntas, interagindo no tempo de vocês, do jeito de vocês. Através dessa pesquisa a gente consegue entender melhor quais são as demandas emocionais que estão passando aí dentro, no lar de vocês, na família de vocês ou com o filho de vocês. Então, algumas pessoas responderam e uma das coisas mais predominantes que a gente viu nessa pesquisa por enquanto, até o momento, foi a questão da ansiedade. Então eu vou trazer um pouco do tema da ansiedade com um pouco mais de ênfase hoje, mas nada impede da gente falar de várias questões, porque tem muitas coisas que podem ser faladas no que se refere à inteligência emocional e saúde mental, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade, sobre saúde mental, sobre crenças, potencial e uma série de outras coisas, tá ok? Eu
Vou dar continuidade, estou vendo o pessoal aqui. V. Félix, qualquer coisa. Rivas, seja bem-vinda, pessoal que está chegando, tá bom? Então, deixa eu dar início. Meu nome é Gabriel Marques, eu sou psicólogo especializado em hipnose. Sou casado, tenho um filho de 2 anos e meio. Amo a minha profissão, faço atendimento clínico de segunda a sábado. Tem um consultório aqui na região da saúde. E o nosso trabalho aqui com todos vocês é tentar trazer um pouquinho de ideias, reflexões. Eu penso muitas vezes que as reflexões, as ideias são como uma grande parede de uma galeria de arte. Eu não frequento muito museus e grandes galerias, mas é como se tivessem várias imagens. Algumas delas podem te emocionar, algumas delas podem fazer sentido para você. Então, eu peço por favor que você vá filtrando, vá compreendendo, vá se conectando e veja o que faz sentido para você, e a gente vai fazendo trocas. Fiquem à vontade para qualquer momento mandar algumas perguntas, tá bom? Então eu queria iniciar tirando um pouco de dúvida do que é saúde mental, né? Quando a gente pega a etimologia da palavra saúde, ela vem de salvus no latim, que significa inteiro, a salvo, intacto. Olha que interessante, inteiro, a salvo, intacto. Uma coisa de estar pleno, estar inteiro. Como é interessante a gente refletir sobre isso. E mente vem do nosso sânscrito, né? Manas, kama manas, que tem também, que significa pensar, conhecer e entender. Então, nada mais é do que encontrar meios de pensar, conhecer e entender, para que você viva com uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais tranquila, um pouco mais leve. Um exemplo de saúde mental. É muito interessante a gente pensar que grandes traumas ou grandes conquistas, elas são poucas nas nossas vidas. Então é um casamento, é uma formatura, é uma viagem, um relacionamento importante, um nascimento de um filho. São coisas maravilhosas, mas que acontecem poucas vezes na nossa vida, essas grandes conquistas. Da mesma forma, os grandes traumas, na maioria das vezes, acontecem poucas vezes. Um acidente sofrido, uma doença, a perda de alguém, um falir, acontece algumas vezes na nossa vida. A grande questão da nossa qualidade de vida está nos pequenos detalhes do dia a dia. Se seu dia tivesse 24 horas, provavelmente não vai ter grandes afetos, grandes oscilações, mas terão pequenas no dia a dia. É o convívio com o esposo, com a esposa e com o filho, tal maneira de falar que irrita ou não, tal maneira de lidar que compromete ou não. Todas essas relações no dia a dia. Então, muito da saúde mental que eu defendo está relacionado a aprender a lidar de forma saudável com as próprias questões no dia a dia. Então, se você se irrita com que o seu companheiro, sua companheira, seu amigo, seu colega de trabalho fala todos os dias é uma pessoa que acaba sendo de alguma forma grosseira, por exemplo, e você se incomoda, como aprender a lidar com isso? Se você deixar de se incomodar, vamos supor que você fique incomodado e isso atrapalha o seu dia em 1 hora, sem contar nas reverberações que isso tem. Se te atrapalha 1 hora, durante 1 ano, 365 horas praticamente, se for uma vez por dia, se for tirar o final de semana, que seja 200 horas. Se pegar 10 anos, 2.000, quantas horas a gente perde? Quantas horas a gente acaba deixando de ter saúde, consciência, leveza e alegria? Se você tivesse 24 horas de vida, você ia realmente se preocupar com essa fala? Se sua vida fosse esse dia, o dia de hoje, sábado, dia 8/8 de 2020, uma data aí com bastante 4 e 8, né? Se a gente tivesse aí só esse dia de hoje, você ia se incomodar com uma maneira que uma pessoa na rua te tratou, um caixa falou com você, um superior? Você ia levar isso com você, você ia importar é trazer para dentro do coração, ou você ia tentar trazer mais leveza, tentar lidar de uma forma mais lúcida, relevar, falar, poxa, eu estou vivo, as pessoas que eu amo estão vivas, eu realmente vou importar essa fala. E aí é muito importante a gente encontrar maneiras de lidar com isso. Então eu queria falar agora um pouquinho sobre medo. Medo. Por que medo? Porque como a nossa resposta veio de ansiedade, hoje a gente está vivendo um cenário de muito medo, muita preocupação. Nós temos vários medos. Eu vou falar de forma bem crua e direta, mas às vezes a gente está falando com uma dor que você está vivendo agora. Então é necessário muita cautela. Talvez medo de falir, medo de ficar desempregado, medo de adoecer, medo da morte, medo da solidão, medo de se sentir, perder os amigos. A gente tem muitos medos acontecendo no atual momento. E
O que é medo? Medo é uma disposição psíquica de fuga da dor. Disposição psíquica de fuga da dor. O que isso quer dizer? Tudo que eu não gosto, eu quero me afastar. Como que eu lido com as dores da vida? As dores da vida pode ser tanto uma dor física, quanto uma dor mental ou emocional. O que é uma dor mental ou emocional? Poxa, eu sei que se eu deixar a toalha em cima da cama, minha mulher vai me dar uma bronca. Então, essa dor pode ser uma dor emocional, de ficar angustiado, ansioso, ou ficar com raiva ao fazer esse conflito. Então, como que a gente costuma lidar com a dor? De 4 formas principais. Fugindo, anestesiando, distraindo ou enfrentando. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu estou super ansioso no final do dia, estou estressado, o que eu vou fazer? Vou encher a cara, tomar alguma coisa. Então, como que eu estou lidando com a dor? Eu estou anestesiando a minha dor quando eu estou enchendo a cara. Quer saber? Eu vou ficar 6 horas no Netflix, nem sei o que eu vou escolher. O que eu estou fazendo? Eu estou distraindo as minhas dores. Minha mulher está na cozinha, ela vai brigar comigo se eu fizer tal coisa, meu esposo, meu amigo, quer saber? Não vou para lá agora. O que eu estou fazendo? Estou evitando uma dor. Mas nenhuma das 3 opções resolve o seu problema. Vamos pensar numa cárie. Estou com uma cárie. Se eu anestesiar, não resolve a cárie. Se eu ficar distraído, trabalhando muito, não vai resolver a minha dor. O único jeito de resolver o seu problema é indo na causa do problema. E a causa do problema só se vai enfrentando. Gabriel, como que eu aplico isso no contexto de saúde mental? Vamos supor que eu estou de uma forma bem crua, bem simples e bem direta. Uma pessoa que tem medo de adoecer, em grande parte, ela não tem medo de adoecer. Ela tem medo de morrer. Se eu falo para ela, se você tiver certeza que você vai adoecer, mas você não vai sofrer muito e você vai sair bem, você ficaria preocupado? A maioria das pessoas vai dizer, não ficaria. Porque o medo não está em adoecer, mas sim nas consequências do adoecer, que no caso seria a morte, por exemplo. Que é a nossa ferida existencial, de acordo com Nietzsche e Spinoza. Eu falo muito de filosofia, a gente vai se conhecendo um pouquinho sobre isso. Então, outro exemplo de causa, de dor, de como ir direto na causa, né? Tô lendo aqui o pessoal chegando, bem-vindos a todos que estão aí agora, tá bom? Então, voltando um pouco, então, o que é o medo? Eu vou lidar dessas 3 formas. Então, medo eu vou tentar evitar. Eu vou tentar, de alguma forma, evitar essa dor. Anestesiar, distrair ou enfrentar. Então, existem 3 tipos de maneira gerais da gente pensar em lidar com o medo. Existe o imprudente, o lúcido e o fóbico. Então vamos criar um cenário. Imagine que exista uma grande avenida. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, a Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, que são várias pistas de alta velocidade. Vamos supor que existem 3 pessoas que querem atravessar essa pista. Uma delas é o imprudente. Ele se diz confiante, ele diz que vai dar tudo certo. Então o que ele faz? Ele coloca uma venda no rosto e vai atravessar. Não, eu consigo, eu vou atravessar, eu confio que vai dar certo. Só que a chance dele ser atropelado, de sofrer ou causar um acidente é muito grande. É muito grande. Então, esse é o imprudente. A gente vai para o outro extremo agora. O outro extremo é o fóbico. É aquele que vai, eu tenho que atravessar, mas ele se gruda no poste e fala, eu não vou sair daqui, eu não tenho coragem, eu tenho medo, eu não vou aguentar, eu não suporto essa ideia. Ele tem tanto medo que impede ele de agir. E aí a gente tem o do meio. O do meio é o lúcido. O lúcido vem de luz, de clareza, de saber o que está acontecendo, de trazer consciência. Esse lúcido, ele vai atravessar a rua no momento em que ele olhar e perceber que ele pode. Então ele vai utilizar da clareza, da lucidez, da observação, para poder fazer essa travessia. Então a gente tem esses 3 tipos de pessoa: o imprudente, o lúcido e o fóbico. E aqui dentro desses a gente vai oscilar um pouco de imprudência, talvez um pouco mais de medo, mas o medo em si, ele é saudável, ele vem para proteger a gente de uma forma geral. Ele vem para impedir que a gente se machuque, que a gente morra ou alguma coisa nesse sentido. Mas qual que é o ponto? Qual a diferença, Gabriel, de medo e fobia? O medo é uma atitude natural do nosso corpo para nos prevenir de alguma coisa. Agora, a fobia é quando eu sou impedido de fazer algo porque eu quero fazer alguma coisa, mas eu tenho tanto medo que eu não consigo, eu não me sinto capaz, eu não tenho forças. Aquilo é mais forte do que eu. Muito importante essa parte. É mais forte do que eu. Por exemplo,
Vamos supor que eu tenho medo de falar em público. Se eu tiver fobia, eu não vou conseguir agendar uma palestra, uma reunião, às vezes uma entrevista. Se eu tenho medo de adoecer, eu vou ter alguns cuidados. Agora, se eu tenho fobia de adoecer, provavelmente eu vou lavar a mão toda hora, provavelmente eu vou ficar extremamente ansioso no cenário atual, talvez eu não queira sair de casa. Então, muitas dessas coisas são consequências. Por isso que eu falei e enfatizei muito a causa. E a gente vai voltar na importância da causa, na importância de compreender e entender a causa. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão mandando, tá bom? Eu tenho algumas ideias para ir compartilhando, mas fiquem à vontade. Então, o que é importante perceber também? Como que a gente lida então, Gabriel? Então, o medo é uma disposição psíquica de fuga da dor, eu tentando me afastar, evitar algum problema, lembrando que a dor ou a gente evita, ou a gente distrai, ou a gente anestesia, ou a gente enfrenta. E o único jeito de resolver algum problema é enfrentando. Mas e se eu tenho medo de morrer? Como é que eu enfrento isso? Se eu tenho medo de adoecer, como que eu enfrento isso? Como que eu vou enfrentar? Já que distrair, anestesiar e fugir não resolvem, como que se enfrenta isso? Para responder essa pergunta, eu gostaria de trazer algumas reflexões. A primeira delas é a diferença entre preocupação e cuidado. A preocupação, ela se encontra no mundo da mente, no mundo das ideias, no mundo, no mundo criado, de dentro para fora, no mundo mental. Eu estou preocupado com a saúde do meu filho, eu estou preocupado com a minha mãe, se ela está chegando bem em casa. A preocupação, ela está nesse âmbito da mente, das ideias. Então, normalmente, ela vem como um afeto passivo. O que é um afeto passivo? De acordo com Spinoza, afeto é tudo que nos afeta. Essa luz me afeta, a existência de vocês me afeta, esse lugar, tudo que a gente troca com o mundo externo é um afeto. Nós damos afeto e recebemos afeto. Então, o que é um afeto passivo? É quando algo acontece fora e me faz sentir dentro. Então, por exemplo, vamos supor que meu filho começou a tossir. É um afeto de algo de fora. Mas eu sei que a gente está numa pandemia. Eu sei que a gente está no inverno, que é um tempo seco. Só que a minha mente, vamos supor que eu tenho muito medo que ele adoeça. Então, ao vê-lo tossir, eu vou sentir um afeto de ansiedade, de medo, de angústia. E a minha mente vai começar a criar preocupações. Ai meu Deus, será que o Gael está bem? Será que é Covid? Será que ele está doente? O que será que está acontecendo? Essas preocupações são da mente passiva, são da mente reativa. É o fora ditando como eu vou sentir dentro. É a existência do mundo externo ditando como eu vou sentir dentro. E essa é a maior das servidões, essa é a maior dos vitimismos. Por quê? Porque fora está dizendo como eu sou, como eu sinto e como eu penso. Não fui eu que criei esse pensamento, não fui eu conscientemente que parei e decidi pensar sobre isso, decidi refletir. Não, eu só estou pensando a partir de um afeto externo. Isso é o máximo da servidão. Um exemplo de como é o máximo da servidão: você está no trânsito, te fecham e você fica bravo, reatividade, mente passiva. Outro exemplo, está no trabalho, o chefe grita comigo, eu fico indignado, fico com raiva, fico ressentindo. Mente passiva, reatividade. E observa como isso normalmente faz mal. A maioria dos afetos são mais despotencializadores, ou seja, nos geram mais ressentir, afetos externos. Então, preocupação está nesse mundo de reatividade, de pensar em tudo que pode acontecer de ruim e ficar criando. Uma pessoa com ciúmes, o que ela está tendo? Um pensamento passivo, um pensamento reativo. Ai, minha esposa, meu marido não chegou, será que aconteceu isso, aquilo? Tudo é do mundo da preocupação, mundo das ideias. Qual que é a diferença de preocupação e cuidado? O cuidado está no mundo real. Está no mundo da verdade, no mundo do que está realmente acontecendo. Se meu filho tossiu, ao invés de me preocupar, eu posso cuidar dele. Eu posso ir lá medir a temperatura, eu posso ir lá comprar um xarope, eu posso levá-lo ao médico, eu posso hidratá-lo bem, eu posso nutri-lo bem, eu posso ter mais atenção. Isso é cuidado. Cuidado é quando a gente foca no agir, a gente foca na solução, a gente foca em fazer bom uso. Agora, preocupação é uma atitude passiva, cuidado é uma atitude ativa. Pense assim, você tem um cachorrinho em casa. Se você só se preocupa com ele, ele morre. Você pode pensar, será que eu dei comida? Será que eu dei comida? Será que ele está saudável? Será que ele está bem? Você pode pensar 1 milhão de coisas no que se refere ao seu cachorro. Mas se você não cuidar, não dar água, não dar comida, não levar ao veterinário, não levar para passear e fazer o que é necessário, ele não vai ficar saudável. Então, primeira ideia, lembre-se disso. Será que eu estou me preocupando com essa situação?
Ou será que eu estou agindo nessa situação? Será que eu estou cuidando dessa situação? São coisas totalmente diferentes, porque o preocupar não muda os fatos. O preocupar não alivia a sua mente. O preocupar não te deixa em paz. Pelo contrário, ele só gera mais angústia, só gera mais ressentimento. Agora, o cuidado, ele cria, o cuidado, ele torna de dentro para fora o melhor que você pode fazer. Então, depois dessa ideia, é importante pensar num aspecto, que é uma frase de Sêneca que eu uso muito, que vale a pena notar, vale a pena se lembrar. Ele diz o seguinte: faça o que de ti depende, do resto seja firme e tranquilo. Faça o que de ti depende. Como assim? No ato de cuidar, se meu filho está tossindo, por exemplo, o que depende de mim de verdade? O que depende de mim? Eu preciso trabalhar, por exemplo, 8, 9, 10 horas, mas o que depende de mim de verdade? Depende eu ficar atento, levar ao médico, comprar remédio. O cuidar depende de mim. E agora vem a parte que é um pouco mais complicada para nós, que é do resto seja firme e tranquilo. O que essa frase quer dizer? Significa que a gente pode tentar aceitar o que já está acontecendo. Aceitar o que já está acontecendo significa o seguinte: eu não tenho como mudar a pandemia, eu não tenho como mudar as questões que eu discordo do governo, da política, eu não tenho como mudar a situação X ou Y que está acontecendo na minha vida. Está fora do meu alcance, está fora do meu raio de cuidado, do meu raio de ação. Não está dentro do meu poder estalar os dedos e tirar essa pandemia. Então, tudo que não depende de nós, a gente tem que fazer uma nova pergunta. Qual é a pergunta? Como fazer bom uso? O que quer dizer fazer bom uso? Vamos supor que eu tive uma insônia. Então eu estou 2 da manhã acordado, meu corpo, mente e corpo, nós somos mente e corpo, a gente está integrado. Não dá para sentir fome e isso não ativar a mente, ou então você está sonhando coisas boas e isso não te fazer se sentir melhor. Nós somos mente e corpo. Então, voltando aqui que eu me perdi um pouquinho, eu estou falando do... Olha o pessoal entrando, muito obrigado pessoal, se vocês puderem fazer perguntas, comentários, obrigado pela presença de vocês. Só retomando aqui, mente e corpo, que viajei agora um pouco. Se alguém quiser me ajudar, fica à vontade. Pessoal, corações ajudam muito para poder se tornar relevante ali no Instagram, que é muito legal. Deixa eu retomar. Se alguém lembrar onde eu parei, já vai ganhar um ponto aí, tá bom? Aproveitar e tomar uma água aqui enquanto eu lembro. Lembrei. Como fazer bom uso? Então, insônia. Somos mente e corpo. Então, o meu corpo está produzindo insônia às 2 da manhã. Então, 2 da manhã eu estou produzindo insônia. O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer bom uso? Como que eu posso fazer bom uso? Obrigado, gente. Começa de novo, beleza. Pessoal, obrigado. Então, como fazer bom uso da insônia? Então, eu estou 2 horas da manhã acordado. O que eu posso fazer? Eu posso ir escrever, eu posso ouvir uma música, eu posso fazer alguma coisa que faça sentido para mim, porque eu já estou com insônia, eu já estou acordado, eu não estou conseguindo mudar isso. Então eu aceito isso, acolho isso, apadrinho isso e faço bom uso. Outro exemplo de bom uso, estou no trânsito. Nossa, esse calor, esse barulho, como eu não gosto do trânsito. Como eu faço bom uso desse trânsito? Como que eu posso fazer bom uso? Bom, eu posso fazer bom uso colocando uma palestra, colocando uma música, fazendo algo que me faça bem, porque eu não tenho como mudar o trânsito. Quando você aceita que você está numa situação que você não pode mudar, que você não tem como mudar, você se liberta. Então, faça o que de ti depende, cuidando, entendendo do que é real. Do que não depende de você, se pergunte como fazer bom uso. Como fazer bom uso, tá bom? Então, uma outra ideia aqui. Isso é muito interessante aqui, uma pergunta sobre como tratar as perdas. A gente tem perdas o tempo todo, né? Em alguma medida, todas as perdas, a gente passa por alguns processos muito individuais que podem ter fases ou não. Por exemplo, as famosas fases do luto, mas que não são regras, não são leis e não tem uma sequência necessariamente igual para todo mundo, de todas as formas, de todas as intensidades. Mas se em algum momento, por exemplo, eu quebrei meu celular, foi uma perda. Uma perda que eu preciso... Olha como a gente passa. Primeiro a gente nega, a gente fica ressentindo, a gente fica bravo, mente passiva.
Tô lá, puxa, por que caiu meu celular? Por que eu quebrei isso? Nossa, como eu não prestei atenção? Então a gente vai negando. Depois de um tempo a gente vai digerindo, olha, essa palavra, digestão. A gente vai digerindo, entendendo, compreendendo, e aí a gente aceita. Quando a gente aceita, a gente fala, poxa, já foi, já quebrei o celular, não tem nada que eu possa fazer, agora eu vou ter que comprar outro, vou focar na solução de novo, não vou ficar mais na mente passiva, na mente reativa, não remoer, não ressentir, agora eu vou focar na solução, vou comprar outro, vou fazer um plano e assim por diante. Vamos pensar numa perda que é muito difícil, uma perda de alguém próximo, por exemplo, uma perda de vamos trazer aí uma ideia de um bichinho, mas de qualquer forma tem muitas pessoas que têm o cachorro, o gato, como um ser que faz parte, como da família, como um filho. Então a intensidade de dor para muitas pessoas é como eu perder um grande amigo, um familiar e assim por diante. Quando a gente pensa em luto, em morte, em finitude, a gente vai passar pelos mesmos processos do que a maioria das perdas, seja a perda de um trabalho, seja a perda de um objeto, seja a perda de uma oportunidade, a gente vai passar pelos mesmos processos. E uma das coisas que eu gosto muito de pensar é: se dê o seu tempo, se permita sentir, se permita assimilar, se permita compreender, se dê o seu tempo. O que significa se dar o seu tempo, Gabriel? É você se permitir chorar, é você se permitir acessar a dor. Lembrando, como que a gente lida com a dor? Evitar anestesiar, distrair, anestesiar, fugir ou enfrentar. Se eu ficar enchendo a cara porque eu perdi alguma coisa, se eu ficar só assistindo TV, isso não resolve. Como que eu enfrento? Acessando a minha dor, acolhendo a minha dor, amadrinhando, apadrinhando, olhando para ela de frente. Sim, estou triste por causa da minha perda. Sim, estou frustrado. Sim, estou com raiva. Sim, estou de uma série de coisas desses sentimentos. E olha que interessante a diferença de poder e potência. Poder é quando eu busco alguma coisa fora para surpreender um vazio dentro. Posso buscar, estou me sentindo feio, vou buscar uma roupa para que eu me sinta mais bonito. Estou me sentindo chateado, vou comprar um presente para mim. É uma busca externa para satisfazer. Se a gente pensar nos jeitos de lidar com a dor, seria uma distração, seria um anestesiar, seria um fugir. Agora, potência de força, é uma ideia de Nietzsche e Spinoza, né? Se a gente for para Aristóteles, potência é outra coisa. Mas Nietzsche e Spinoza, potência, força, vem da ideia de olhar para dentro e transformar a dor em combustível de força. Gabriel, o que é transformar a dor em combustível de força? Se você parar para pensar, os momentos que você mais evoluiu, os momentos que você mais cresceu, os momentos que você mais se tornou humano, que você mais se tornou conectado, foi quando você pegou um momento difícil da sua vida e você tirou de recursos, forças, aprendizados e habilidades. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma paciente tenha na sua personalidade uma intensa dor, um intenso medo de falhar, de fracassar. Logo, como consequência, então é a dor dela. A dor a gente quer evitar, a gente quer distrair, a gente quer ficar longe. Se ela tem muito medo de falhar, por exemplo, parece que eu estou fugindo do tema, mas se você pegar a essência da coisa, ela vale para outros momentos, tá bom? Então, dor. Se eu quero fugir disso, eu crio dessa dor uma força. Então, se eu tenho medo de falhar, eu vou buscar ser cada vez mais atento, eu vou buscar ser cada vez mais determinado, mais disciplinado, mais focado. Então, olha como da minha dor de falhar, medo de falhar, por exemplo, eu criei vários recursos, habilidades e virtudes. Na dor está o combustível da força, no veneno está sempre o antídoto. Isso nas nossas histórias. Ah, meu pai não me deu amor, meu pai não foi presente. Ah, seu pai não deu amor, seu pai não deu presente? Não foi presente? Como que isso te deu de benefícios? Ah, eu aprendi a ser independente. Já que eu não tinha alguém para dividir as minhas dores, eu aprendi a ser independente, eu aprendi a ser forte, aprendi a ser autoconectado. Então eu transformei dor em combustível de força. Então, uma dica muito importante é: pegue a sua angústia, pegue a sua ansiedade e transmute isso, dor, em combustível de força. Isso é um aparato geral para a gente introduzir algumas ideias. Eu vou ler as perguntas agora, eu vou só retomar as coisas que eu falei para que fique mais fixado.
Medo é uma tentativa de se afastar de alguma dor. A dor ou a gente afasta, distrai, anestesia ou enfrenta. Só resolve enfrentando. Diferença de preocupação e cuidado. A gente se preocupa, está no plano mental. A gente não está resolvendo nada. Mas quando a gente cuida, a gente vai para o plano real. Então, diferenciar preocupação de cuidado. Faça o que de ti depende, que é cuidar. Entender o que de ti depende. Do resto, seja firme e tranquilo. Do resto, faça bom uso. Descubra como lidar. Ah, eu odeio frio. Ótimo. Toda vez que ficar frio, você vai ficar triste? Não. Curte um chocolate, curte um vinho. Dor em combustível de força. E então, vamos para as perguntas, tá bom? Dê dicas para como... A Cris está perguntando aqui. Dê dicas para como cuidar da ansiedade, de querer controlar, ter a solução de algo que dependemos do outro e do tempo. Olha, Cris, vamos lá. Pessoal, eu gosto muito de uma frase que diz assim: todo ser humano é melhor que eu em alguma coisa e nesse ponto que eu posso aprender com ele. Eu gosto muito da ideia de que eu sou um filósofo. E isso quer dizer o quê? Que eu tenho ânimo por aperfeiçoamento, que eu quero sempre aprender. Então, em nenhum momento eu quero dizer para vocês verdades absolutas. Eu quero dizer coisas que eu aplico na minha vida, que eu sugiro para os meus pacientes de forma bem terapêutica, que é mais direta, tá? Mas eu sugiro de forma mais terapêutica para que a gente possa criar novas perspectivas. Porque como que a gente muda alguma coisa que a gente está vendo? Vamos supor que eu olhe para esse quadro e falo: esse quadro é feio. Eu tenho essa percepção, baseado nas minhas lentes de ver o mundo. Então, se eu rodar o mundo, ver diferentes quadros, ver diferentes coisas, descobrir a cultura, a história desse quadro, quando eu voltar, pode ser que eu veja esse quadro de outra forma e sinta ele de outra forma. Quer um exemplo disso? Já aconteceu com você de ler um livro ou ver um filme, e depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, você foi ler o mesmo livro ou ver o mesmo filme e parecia outro conteúdo, parecia outro livro, parecia outro filme? Já aconteceu isso com você? Por que isso acontece? Porque nós mudamos. E é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Pegar algo que a gente compreende, que nos faz mal, olhar para aquilo de uma outra perspectiva, compreender. Mas para isso a gente tem que adquirir novos conhecimentos. Então vamos às perguntas. A Cris, de novo, cuidar da ansiedade e querer controlar, ter a solução do algo que dependemos do outro e do tempo todo. Cris, quando a gente projeta as nossas necessidades no outro, na verdade é uma necessidade nossa. Então eu vou falar uma coisa muito particular que para mim não tem problema nenhum compartilhar. Porque quando a gente compartilha nossas histórias, a gente divide o que há de mais verdadeiro. Então, por exemplo, a minha mãe tem um problema sério, teve vários problemas sérios de saúde. Vários, então, exemplo, AVC, câncer de mama, uma série de coisas. E muitas vezes, durante muito tempo, ela nunca se alimentou de uma forma correta. Então você imagina, eu tenho envolvido uma das pessoas que eu mais amo na Terra e eu não consigo controlar a alimentação dela. Então é bem nesse cenário que você está criando aí. E aí, o que eu dependo dela na verdade? Qual que é a minha dor? Qual que é a minha dor em relação a ela? Todo mundo que a gente ama, a gente queria que fosse eterno. E isso não acontece. Então a primeira coisa que eu preciso aprender a ir aceitando é que assim como ela é, assim como eu sou, ela também é finita. Então, nesse caso, eu preciso entender isso, compreender que todas as pessoas, todas as coisas têm um fim. Então, qual que é a grande questão? Como que eu aprendo a lidar com isso? De querer controlar o outro. Por mim, eu enfiava a comida saudável na boca dela, mas não depende de mim. Aí eu venho para a Sêneca, faço o que de ti depende para cuidar. O que depende de mim para cuidar dela? Eu vou passar orientações, vou passar palestras, vou dar comidas saudáveis. Só que é isso que depende de mim. Do resto, seja firme e tranquila. Do resto é aceitar, é acolher, é compreender que as pessoas são livres para fazer o que elas querem. Só que compreender isso requer entender as suas dores. O que você quer ao querer controlar? Eu quero que ele seja mais saudável. E por que você quer que seja mais saudável? Gabriel, por que você quer que sua mãe seja mais saudável? Porque eu amo ela, eu quero o bem-estar e a felicidade dela. Ok, o que aconteceria se não tivesse o bem-estar e a felicidade dela? Pode ser que ela viria a uma finitude. E como que você se sentiria na finitude da sua mãe? Me sentiria despotente, triste, com medo. Então, o que eu estou tentando fazer ao controlar a minha mãe?
eu estou tentando controlar as minhas dores. Eu estou tentando afastar a minha dor de perdê-la. Outro exemplo de controle, ciúmes. Então, uma pessoa que tem muitos ciúmes, o que ela tenta fazer? Controlar. Mas por quê? Pelo medo de perder, medo da insegurança. Então, toda vez que a gente quer alterar a vida de outra pessoa, mesmo que seja uma pessoa que a gente ama, no fundo, a gente está tentando lidar com alguma dor nossa. Eu sei que, às vezes, à primeira vista pode parecer uma verdade absoluta, meio sem sentido, mas quando a gente olha no detalhe, quando a gente vai para a causa, a gente quer evitar uma dor nossa. Provavelmente alguém já perdeu um parente que não é muito próximo, aquele primo de segundo grau que mora em outro estado. Você sofre com essa perda, é alguém da sua família, tanto quanto uma tia. Você não sofre. Por quê? Porque não existe esse vínculo, essa simbiose com quem a gente ama. Então, uma dica para cuidar da ansiedade é... A ansiedade é uma máscara, uma manifestação do medo. Então, todas essas dicas que eu dei para lidar com o medo, elas servem para a ansiedade. Preocupação não deixa de ser uma ansiedade, tá bom? Como faço para controlar a ansiedade? Marinette, é bem esse aspecto do medo. O medo e a ansiedade são quase amigos, né? A ansiedade é filha do medo, a gente pode pensar assim. Porque o medo, eu estou lá vendo uma miragem. A criança, quando está no quarto, vê o cobertor e acha que é um monstro, ela está criando aquela realidade. A ansiedade é a mesma coisa. Principal dica para ansiedade e medo, além dessas que eu falei já, foque no presente. Ai, eu estou com medo do meu, sei lá, da minha irmã adoecer. Agora ela está doente? Não, agora não. Agora ela está bem? Ah, agora ela está. Então esteja no aqui e agora. Perceba. Crie o hábito, a habilidade, a força e a virtude de diferenciar o que você está pensando, que é uma preocupação, do que é real. Parece tão simples, mas quando você age dessa forma, você começa a diferenciar a preocupação do que é real. E essa diferença ajuda a zerar a ansiedade, porque a ansiedade só está no futuro, é o que vai acontecer. Se não aconteceu ainda, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Se ainda não aconteceu, por que eu estou me preocupando com o futuro? Aí você vai na causa, vai compreender a causa. Como perceber esse sentimento de perda nos nossos filhos? Olivia, eu vou te pedir, se você conseguir, explicar um pouquinho melhor o que você quer dizer com essa pergunta. Como perceber o sentimento de perda nos nossos filhos? Quando a gente pensa assim... Toda manifestação, todo sintoma, ele é uma expressão de uma causa interna. Todos os nossos movimentos acabam sendo uma expressão de uma motivação interna. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu vi muitos pais relatando na pesquisa que o filho às vezes está agressivo, os filhos às vezes está choroso, às vezes está mais quieto. Um dos critérios diagnósticos que a gente pode usar para a vida, para qualquer coisa, é intensidade e frequência. O que quer dizer intensidade? Meu filho começou a ser muito agressivo. Você percebe que pode ser que ele tinha traços. Crianças às vezes são. Meu filho tem 2 anos, ele está bravo, ele joga tudo. Está tudo bem, bem-vindo ao clube dos humanos. Faz parte do nosso instinto. Agora a intensidade é quando isso começa a aumentar muito. Antes de ele jogava um carrinho no dia, agora ele bate, ele grita, ele morde. Então aumentou a intensidade. Então é um critério diagnóstico muito importante para você perceber que tem alguma coisa alterada com ele. Qual que é o outro critério? Frequência. Vamos supor que antes ele fazia manha uma vez por semana. Que bom que seria, né? Mas uma vez por semana. Agora ele está fazendo 2 vezes por dia. Ou seja, aumentou a frequência. Então, um critério de compreensão diagnóstica é intensidade e frequência. Isso serve para muita coisa na vida, nossas leis aí. Então, como perceber esse sentimento de perda? Está atento às alterações comportamentais. O que são alterações comportamentais? Dormir um pouco ou dormir muito, comer pouco ou comer muito, ficar mais quieto ou mais falante. Alterações, as mutações são uma das máximas da vida, né? Tudo muda constantemente. Então, cuidado para não ficar muito tenso. Se você perceber que ele está continuamente, seu filho continuamente apresentando intensidade e ou frequência de alterações de comportamento, leve ao pediatra, leve num psicoterapeuta especializado na idade do seu filho, para fazer um diagnóstico, para compreender as necessidades, porque saúde mental, ela reflete em todas as outras saúdes. Pode perceber, se você às vezes fica muito chateado, muito tenso, muito com alguma coisa, uma dúvida, às vezes te abaixa a imunidade, estoura afta, herpes, dor de cabeça, dor de garganta, fica doente. Por quê? Porque nosso corpo-mente é uma coisa só.
Então a saúde mental é uma coisa muito importante. As pessoas às vezes não compreendem, acham que existe muito estereótipo, mas deixa eu voltar aqui, senão a gente vai se perder. Esse momento de distanciamento, a Olivia perguntou de novo, esse momento de distanciamento tão novo para todos, às vezes fica difícil de perceber esses sinais. Como fazer? Eu acho que a questão de frequência e intensidade responde um pouco isso, mas não tem como a gente perceber. Tem uma frase que diz assim, se a gente pode perceber, a gente pode compreender. Se a gente pode compreender, a gente pode sentir. Exemplo, então eu estou ouvindo um barulhinho ali. O que será que é? Eu percebo, mas eu ainda não compreendo, mas eu já comecei a perceber, primeira etapa. Quando eu olho e vejo que é um rato, por exemplo, eu posso compreender, falar, é um rato, entendi. Por ter entendido o que era, eu passo a sentir. Exemplo, fico com medo, fico com fobia, vamos supor que eu tenho esse medo. Olha como é a sequência, eu percebo, eu compreendo, aí eu sinto ao compreender. Então, não tem como eu perceber se eu não estiver presente, né? Então, esses são os critérios, frequência e intensidade, para ajudar a compreender o que eu estou percebendo. Porque eu posso estar vendo meu filho moído, então eu estou percebendo. Para eu compreender e sentir isso, eu posso usar esses critérios de frequência e intensidade. Deixa eu ver as mais perguntas. Opa, peraí. Só um segundo que eu estou abaixando aqui, pessoal. Às vezes, a Olivia perguntou, às vezes as crianças estão mais tristes e demonstram de outro jeito. Como diferenciar se é tristeza ou ansiedade? A tristeza ela tem uma característica mais relacionada, e outra coisa muito importante, pessoal, isso vale para tudo. Então, se eu recebo um paciente que tem depressão, as causas e a maneira como isso afeta ele são 100% diferentes de outra pessoa que eu recebo com depressão, por exemplo. Então, cada um manifesta do seu jeito. Eu acho que uma mãe, um pai ou um criador, avô, avó, tio, quem é o mentor dessa criança, eles têm que, eu acho que naturalmente acaba desenvolvendo uma certa perceptividade maior. Eu chego em casa e a mãe fala, você não tá legal, né, filho? Eu falo, não, tá tudo bem, mas ela sabe, ela enxerga para além de tudo. Então, eu vou dar algumas dicas, eu estou introduzindo dessa forma porque eu estou dando algumas dicas que não se tornam uma certa verdade absoluta, tá bom, gente? Então é muito importante perceber a singularidade do seu filho, a sua, que são coisas diferentes. Quando a gente pensa em tristeza, a gente pensa numa energia de retração, de despotencialização. Imagine que nós somos esferas, então a gente está encolhendo. O que é essa tristeza? Você pode reparar, o corpo de alguém que está triste, ele tende a cair para baixo, ombros, nariz, e a gente se fecha. Por que a gente se fecha? Porque a gente está mergulhado dentro de nós. A tristeza está passando um filme ali que você não está aceitando. Parece que o filme vem várias vezes para que você possa compreender. Mas dependendo da idade da criança, ela manifesta a tristeza às vezes com agressividade, às vezes vocês psicopedagogas talvez tenham até no dia a dia um pouco mais muito mais destreza do que eu para perceber isso, né? Mas vou falar aí a partir das minhas competências. Então, a tristeza ela tende a ser uma coisa de despotencializar. O que quer dizer despotencializar? Perder energia. É uma questão mais relacionada à perda. A tristeza ou vem por perda ou por frustração. Então a gente também perde energia. Então a gente fica cabisbaixo, fica mais quieto, tudo fica menos, talvez coma menos, talvez se movimente mais devagar. Então a tristeza ela tem uma tendência de uma energia de despotencialização. Enquanto a ansiedade, ela muda a respiração, ela é uma energia de angústia, e ela quer tirar aquilo, eu preciso resolver, então é uma energia de mais expansão. Então a tendência é que a criança se movimente mais rápido, que ela coma mais, que ela tenha mais inquietações no sono, então é uma coisa um pouco mais voltada para a inquietação. Lembrando, não é regra, mas quando a gente pensa na manifestação dessas duas emoções, acabam trazendo dessa forma na maioria das vezes, tá bom? Pessoal, eu queria saber se vocês teriam mais perguntas. O que eu preparei nesse primeiro momento está mais associado a essas coisas, mas eu adoraria se vocês pudessem compartilhar, comentar, fazer algumas perguntas mais, porque a gente tem aproximadamente 15 minutos para poder encerrar.
E se deixar eu vou falando aqui um monte de coisa, mas talvez se vocês fizerem algumas perguntas possa ser um pouco mais direcionado, tá bom? Eu vou aguardar um minutinho para ver se surge alguma coisa, senão eu continuo mais um pouco, tá? Agradeço os corações, o carinho dos elogios. Muito obrigado. É muito importante saber se a mensagem está chegando com impacto, com afeto. Essa é a minha missão, meu propósito. Enquanto não vem nenhuma pergunta, eu vou trazer então mais um tema que eu acho importante. Ah, tem mais para baixo aqui, desculpem. A Gruto falou que isso acontece com o filho quando deixa ele sem celular, né? Ok. Então, queria trazer uma definição que é importante para o dia a dia da nossa vida, que se refere à crença. Isso daria um tema inteiro, mas eu queria introduzir, tá bom? Então, crença é tudo que a gente... é o nosso filtro da realidade. Se você olha no espelho e fala eu sou bonita ou eu não sou bonita, eu sou inteligente, não sou inteligente, é uma crença, é a maneira como você criou essa realidade. Muito da nossa crença, muito das nossas verdades absolutas, elas foram inseridas na nossa primeira infância. Elas foram inseridas nos primeiros 7 anos, às vezes 10 anos. Então, eu gostaria muito de enfatizar com vocês pais, assim como eu sou pai, a fala de um pai, ela vai sem filtro. A fala de uma mãe, ela vai sem filtro. A criança, nos seus primeiros 7 anos de vida, ela não desenvolveu o lóbulo frontal aqui do neocórtex. E o neocórtex, ele é a parte ligada ao raciocínio, à razão, ao senso crítico. É nosso filtrinho. Se alguém vira para mim e fala, Gabriel, você é um chato. Eu já tenho um senso crítico para avaliar se aquela pessoa é digna de eu valorizar a opinião, se ela é um bom juiz, se ela está sendo justa. Eu tenho um senso crítico preparado para receber essa informação. Agora a criança não. Perceba, nós respeitamos muito figuras de autoridade. Então, você vai para sua vizinha, a criança está com dor de barriga e fala, o que eu faço com a dor de barriga do meu filho? Toma xarope. Aí, não vou dar xarope não. Aí vai no médico, doutor, 10, 20 anos de profissão, especialista da USP. O que é para tomar, doutor? Toma xarope. Sim senhor, sim senhor. Por quê? É uma tendência da nossa evolução instintiva responder à figura de autoridade. A gente absorve aquilo como verdade absoluta. A gente é adulto e faz isso. Imagine uma criança que não tem senso crítico. Então, se você vira para o seu filho e fala assim, não fez mais do que a sua obrigação, você está dando uma chicotada nele. Você está tirando todo o mérito dele, todo o esforço, toda a dedicação, todas as virtudes que ele utilizou. Você acha que ele queria fazer lição? Muitas vezes não. Ele às vezes não gosta de uma determinada matéria ou algo desse sentido. Então, uma fala de um pai e uma mãe, quando tem frequência ou intensidade, acaba entrando na alma da criança, no coração da criança, no inconsciente da criança. Então é muito, muito importante ter muita prudência, muita polidez, muita clareza com o que se verbaliza para o filho. Com o que se verbaliza, com o que é falado, porque a palavra, ela gera um significado. Se eu falar de coisas terríveis, palavras que incomodam, se eu falar morte, câncer, doença, isso tudo afeta você que é um adulto. Imagine uma criança que não tem um senso crítico. Então, uma das coisas que eu poderia falar para nós que somos pais é: tenha muita delicadeza na hora de comunicar ao seu filho, na hora de dizer algo para ele, porque aquilo pode se tornar uma verdade absoluta. Uma criança que sai ouvindo, putz, você é um burro, ele vai crescer com uma autoestima de inteligência, de incapacidade muito grande. Então, 2 coisas que nós como seres humanos temos uma necessidade muito grande. Pode parar para pensar sobre isso. Reconhecimento e atenção.
No meu marido, minha esposa não me dão atenção, não reconhecem as coisas que eu faço, não me valorizam. Lá no meu trabalho, meu chefe não me valoriza, não presta atenção enquanto eu me dedico. Nós, como seres humanos, a gente tem essa tendência de esperar que o outro nos reconheça, que os outros nos valorizem. Imagine uma criança, se essa valorização e esse reconhecimento não vem dos pais, essa sensação que eu falo, poxa, eu posso contar com meus pais, ele me entende, ele me reconhece, ele me passa afeto. Se ele não encontrar em casa, ele vai buscar na rua, ele vai buscar em outros lugares. Então é muito importante perceber a importância de reconhecer os feitos do seu filho, da sua filha, e de valorizar tudo isso. Isso é constituinte. Isso é válido para qualquer relação. Quer melhorar o relacionamento com seu esposo, com a sua esposa? Eu sou super bagunceiro. Às vezes eu faço umas bagunças, estou melhorando. Minha esposa é mais organizada. O que ela fala? Olha, amor, parabéns, você não deixou o negócio largado aqui de novo. Que bom. É um jeito dela falar assim para mim: olha, Gabriel, eu estou reconhecendo o quanto você está se esforçando, eu estou reconhecendo o quanto você está melhorando. Isso gera afeto, isso gera tranquilidade. Então, reconhecer e valorizar. Tem umas perguntinhas aqui. Como levar mais tranquilidade nesse tempo de distanciamento? Olha, nós somos seres sociais. A gente precisa, em alguma medida, do contato com as pessoas. Eu diria que se a gente está distante, a gente tem que pegar quem está próximo e criar coisas novas, criar momentos. Sair desse automatismo, eu trabalho de tal a tal hora eu tomo banho, janto e tananã. Criar coisas novas, utilizar a criatividade da mente ativa. Então, criar reuniões em família, criar brincadeiras, criar rodas de conversa. A gente está criando aqui, por exemplo, na minha casa, cada um vai escolher um vídeo, algo interessante, todos nós vamos sentar, de vez em assistir um filme, a gente vai assistir um vídeo de 15 minutos, que pode falar de espiritualidade, de amor, de vida, de ensinamento. E aí a gente vê o vídeo que cada um escolheu e discute sobre isso. Olha que coisa saudável, olha que jeito criativo de enfrentar essa situação. E aí eu diria, uma frase muito importante, a ideia de Platão: como levar mais tranquilidade? A melhor coisa que podemos fazer por quem amamos é cuidar de nós. Como assim? Se eu estou em paz, eu consigo agir com calma com meu filho, eu consigo agir com clareza, eu consigo prestar atenção. Agora, se eu estou em desespero, o desespero é o cúmulo do medo. É uma das coisas que mais entorpecem os nossos sentidos. Pensa na raiva. Quando a gente está com raiva, é como se a gente estivesse embriagado de emoção. Quando a gente se embriaga, por exemplo, para quem já bebeu na vida, você vê diferente, você fala diferente, o equilíbrio é diferente. Então as emoções, elas embriagam a gente muitas vezes. Às vezes para o lado bom, então eu estou emocionado, isso me deixa embriagado de alegria, de gratidão, de amor. E às vezes para um lado não tão bom, não tão potente, como a raiva, o desespero. Então a melhor coisa que a gente pode fazer por quem a gente ama é cuidar de nós. Se eu estou em paz, se eu estou bem, se eu estou seguro, puxa, meu emprego está difícil, estão falando de corte, ou então eu já fui demitido, mas se eu faço bom uso, foco na solução, penso numa estratégia, eu estou gerando em mim primeiro a paz. Se a minha esposa está brava comigo e dá uma bronca, briga comigo, se eu estou bem, eu não vou ser reativo, eu não vou colocar para fora, eu vou acolher, eu vou saber lidar. Então a melhor coisa que a gente pode fazer nessa época de distanciamento é criar coisas novas na minha concepção e cuidar de si, aprender sobre si, olhar para si, porque se eu estou em paz, eu gero paz. Se eu sorrio, eu recebo sorrisos de volta. Se eu acolho, grito, raiva, é um pedido de socorro. A pessoa está brigando, mas no fundo tem dor. E aí vai, senão eu vou me estender nessa pergunta. Que gratidão ter o pessoal aqui presente, meus queridos amigos. Da mesma forma que o nosso psicológico afeta o nosso organismo, isso ocorre ao contrário também. Meu querido Caio, obrigado pela pergunta. E a outra pergunta foi da Olivia, né? Obrigado, Olivia, pela pergunta. Com certeza, né, Caio? Na verdade, nós somos corpo-mente. Um sonho, por exemplo, um pesadelo, que é muito comum associar com como é a hipnose. Então, se eu acordo de um pesadelo, minha mão está gelada, meu coração está acelerado, eu estou transpirando, meu corpo acha que aquilo foi real. Então, o nosso corpo afeta a nossa mente afeta o nosso corpo. E aí, como que o corpo afeta a mente? Experimente
ficar numa postura onde você fica com a coluna mais ereta, o diafragma levemente aberto, aqui uma sensação de abertura, como se fosse estralar as costas um pouquinho. Deixa os ombros bem relaxados, queixo paralelo ao chão. Você está alinhando a sua coluna vertebral. Só de fazer isso, você distribuiu melhor o peso da cabeça. E a sua respiração facilita. Tudo isso você está mandando um sinal para o seu corpo que você está alinhado, que você está bem, que você está equilibrado. Então, o nosso corpo, ele reage, ele pode afetar a nossa mente de diferentes formas. Experimenta que você está desanimado, fazer 10 polichinelos. Tem um exercício de panturrilha, que é levantar e abaixar a panturrilha. Isso faz com que o sangue bombeie para o nosso coração, precisa de força para bombear para o pé. Então ele vai bombear para todo o corpo. Então ao bombear para todo o corpo, ele está gerando energia. Então você está usando o corpo para criar energia. Se cria energia, a mente pensa melhor, com mais lucidez. Se eu estou devagar, com preguiça, tem aquele ditado, né? Se o corpo está sentado, a mente está deitada. Se o corpo está deitado, a mente já foi. Então, o corpo afeta diretamente a nossa mente e é importante a gente saber usar isso, né? Show, Cris. Obrigado pelo comentário. Que bom. Fico feliz. Por outro lado, aqui... Cláudia, por outro lado, vimos muitos alunos apresentarem virtudes geniais, seja nas competências emocionais ou habilidades convencionais dos estudos. Esse tempo de pandemia podemos incentivar mais. Yes, excelente. Tudo que a gente dá foco amplia. Tudo que a gente dá foco é energia, concentração, é atenção, ele vai aumentar. Se você dá foco nas notícias ruins, você está gerando, você está falando, você está compartilhando coisa ruim. Se você dá foco nas coisas boas, aquilo aumenta. Então, seu filho... teve um gesto maravilhoso, se você dá foco nisso, enfatiza nisso, valoriza isso, isso aumenta. Então tudo que a gente dá foco aumenta. Então tudo que tiver um gesto de melhora, são umas falas incríveis que os filhos têm. E a gente fala, nossa, eu acabei de aprender uma coisa incrível com ele. E aí valorizar isso, incentivar isso, tudo que a gente dá foco, amplia. Então, com certeza, é uma das técnicas, uma das ferramentas e um dos jeitos de afeto, de transmitir e lidar com esse afeto. E fazer isso é muito saudável para a nossa mente, para nossas emoções. Os alunos para as potencialidades. Poderia nos dar dicas para as potencialidades futuras? Eu gosto muito da ideia de educação. Na etimologia da palavra, educação vem de eduzir. Eduzir, eliciar. Eduzir significa tirar de dentro aquilo que a gente tem de melhor. Se fosse uma planta, quando a gente põe uma sementinha, como que a gente educa uma sementinha? Como que a gente tira dela o que há de melhor? A gente tem que dar água da forma correta, a gente dá o sol, a gente tem que colocar na quantidade certa o sol, na quantidade certa os nutrientes. Então, eu acredito que a melhor forma de desenvolver as potencialidades é criando circunstâncias que possam gerar essas potencialidades, porque a potencialidade é individual. Às vezes seu filho é péssimo em matemática, mas ele vai ser um excelente músico, vai ser um doutor em ciências da biologia, mas para isso ele precisa de espaço, ele precisa se reconhecer no mundo, e para isso ele precisa de um ambiente. Como que eu crio um ambiente saudável para desenvolver as potencialidades? Palavra número 1, afeto. O que é afeto? Amor, carinho, atenção, compreensão, estar presente, estar atento, permitir que a criança fale, expressar é curativo. E quando a mãe ouve sem julgar, não, isso que você está fazendo está errado, ou não faça isso, calma, acolhe a fala, questiona, está falando uma bobagem? Filho, de onde você tirou isso? Onde você aprendeu? O que isso significa para você? E aí dessa forma você está acolhendo a fala, não julgando a fala. Então você está gerando um ambiente de educação, de eliciar essas potencialidades. Eu penso que essa é uma das melhores formas. Afeto. Agradeço aos comentários. Obrigado, Val, pelo elogio. Excelente, Regiane. A Regiane comentou aqui sobre trabalhar a respiração. Eu tenho provavelmente 1 minuto, o Instagram vai encerrar. Caso encerre, eu quero agradecer pela atenção de vocês, agradecer pelas perguntas, pela paciência, pela sua audiência. É muito alegre poder para mim, é muito potencializador poder fazer essa troca. A Regiane está falando que o tempo é
curto, mas a gente vai fazer mais dessa, tá, Regiane? E a gente vai fazer especialmente para o pessoal do colégio, para as famílias, para os professores. Então, se o pessoal tiver dúvida, já vai pensando, vai mandando e-mail, entrando em contato com a Lívia, entrando em contato no meu direct do Instagram, para a gente trazer essas questões para poder falar de forma pontual. Ah, Gabriel, fala mais sobre ansiedade. Eu posso trazer várias ideias sobre ansiedade. Fala mais sobre isso. Então, a pesquisa trouxe um pouco esse direcionamento para a ansiedade, por isso que eu falei de medo, mas seria muito importante a gente trazer outras coisas. Obrigado pelas parabenizações aí, todo mundo, a Rivas, Regiane, Olivia. Antes de encerrar, a Regiane falou sobre a respiração. A respiração é uma técnica milenar. Você vai encontrar isso no yoga, no zen budismo, na psicologia. Tenho 30 segundos. Respirar. Tire 10 segundos de respirações conscientes e profundas. Conscientes é prestando atenção no corpo. Gente, vai encerrar em 20 segundos. Obrigado pelo compartilhamento, por essa troca, por esse momento. Um beijo no coração de todos, um ótimo final de semana. Tchau, pessoal. Obrigado.